Bom, a gente já falou sobre como a gente expressar, né, as nossas ideias, como a gente expressar a nossa mensagem, e agora é hora da gente falar aqui sobre a gente se conectar com essas pessoas. Então, ir além do ponto de expressar, né, de uma mão única de comunicação, e a gente realmente conseguir ir para o nível de conexão e construir um relacionamento com essas pessoas. Bom, para mim, a palavra de ordem para o marketing nos dias atuais é conexão, né? E eu não estou aqui falando de conexão com a internet, mas da conexão humana. Então, a gente vive hoje em um mundo que é cada vez mais digital e automatizado, e isso faz com que a gente dê, né, mais valor e atenção para o nível de conexão humana. Então, quanto mais digitais a gente é, mais a gente quer se conectar num nível humano. E é bem louco isso, porque na verdade, né, a conexão humana ela nunca deveria ter ficado em segundo plano, mas com o crescimento daquele pensamento muito ambicioso, né, de ser o maior, que a gente falou antes, muitas coisas acabaram caminhando para algo mais frio, assim, né? O mercado acabou em várias frentes caminhando para algo mais frio, né, que é efetivo do ponto de vista de vendas, de resultados, etc., mas que tem essa queda do lado humano, né? Então, nesse mundo, né, tão frio aí de leads, de automatização, né, a conexão real ela ganha muita força e se torna estranhamente um diferencial, tá? Então a gente acaba saindo, né, daquele modelo padrão de B2B e B2C, que para quem não é familiarizado com os termos, B2B significa business to business, então negócios para negócios, né? Então são mercados de negócios para negócios. E B2C significa business to customer, que é basicamente negócios para pessoas, tá bom? Então são pessoas que vendem, são negócios que vendem direto para público final. E a gente já está dentro, mas a gente está caminhando ainda mais para uma relação que a gente chama de H2H, H2H, que é human to human, então humano para humano, tá bom? Então a gente tem a consciência de que todos os negócios hoje são feitos por pessoas. Então, independente de ser uma empresa vendendo para outra empresa, dentro dessas empresas tem pessoas. Então eu tenho uma pessoa que é a vendedora e eu tenho uma pessoa que é a compradora, mesmo sendo negócio com negócio, né? Então a gente sempre vende para pessoa e a gente sempre compra de pessoa. Então as trocas do mercado elas são sempre feitas entre pessoas, tá bom? A gente está vivendo também na era do relacionamento e ao mesmo tempo na era da pós-verdade. Em resumo do que é esse conceito, né? A gente tende a confiar mais nas pessoas e marcas que a gente tem um relacionamento mais próximo, então seja de compra, seja de conexão, seja de troca, e ao mesmo tempo é cada vez mais fácil criar informações falsas e transformá-las em verdade, né? A gente tem visto aí com bastante intensidade em várias frentes, né, isso acontecendo. Então o que acontece é que hoje a gente não quer mais uma marca para consumir, a gente está buscando alguém em quem confiar. Esse é o ponto que a gente vive hoje no mundo, né? E esse aspecto de confiança ele é criado através da humanidade, da autenticidade e da conexão. E eu acredito muito que a conexão ela começa sempre num nível individual, então de um para um, né? E isso vai se amplificando para a criação de uma comunidade. E para ajudar a explicar esse ponto, eu quero trazer aqui um vídeo que eu vi em 2009, quando eu trabalhava numa agência, que era uma agência chamava Agência Clique, ela era uma agência super pioneira em digital. E aí ele é um vídeo que foi adaptado de um TED do Eric Sivers, que eu também vou deixar o link aqui para você. E eu acho que traz muito bem essa mensagem. E eu vou ficar aqui e a gente vai ver junto, que eu sempre gosto de ver esse vídeo, tá bom? Que cara de pau.
chega a parecer ridículo. Mas observe atentamente. Parece ser muito fácil dançar como ele. Aí vem o primeiro seguidor. Ele exerce um papel fundamental. Está demonstrando publicamente como segui-lo. Perceba que o seguidor está convidando novos amigos a participar. É preciso ter coragem para fazer isso. Ele se expôs ao ridículo. Ser o primeiro seguidor é uma forma de liderança subestimada. Ele acabou de transformar um louco solitário em um líder. O segundo é um ponto de virada, claro. E a prova de que o primeiro fez bem. Agora já não há um louco solitário. Há 3 pessoas formando uma comunidade. Aí vem mais 2, mais 3. Este movimento que surge está em público. Todos conseguem ver os seguidores. E novos seguidores geram mais seguidores, não quem começou o movimento. Temos aqui a hora do ápice, o que muitos chamariam de viral. Quanto mais pessoas são adicionadas, menor é o risco. Aqueles que estavam em dúvida antes não têm mais razão para não participar. Senhoras e senhores, é assim que um movimento é feito. Vamos recapitular o que vimos. Ele estava em público e era muito fácil segui-lo. Mas o aspecto mais intrigante não foi esse. Sim, tudo começou com um cara de pau sem camisa e ele vai levar todo o crédito. Mas não veríamos esta multidão dançando alucinadamente sem o primeiro seguidor. Porque quem faz um movimento não é o líder. Então vocês viram aí o vídeo. Esse é um vídeo que eu gosto muito. Eu tenho uma memória afetiva com ele super importante. E eu queria trazer isso para vocês, né? Então ele fala, né? A gente tem que pensar, né? Primeiro que esse vídeo é incrível, ele é divertido, ele traz uma vibe, eu gosto muito dele. Mas ele é construído, né, com uma base em viralização, que é uma coisa que não acho que é esse o intuito da gente falar aqui, né? Mas ele mostra que todo movimento, né, e toda comunidade, ela nasce com uma pessoa que acredita numa ideia, né, de outra pessoa. E que é o que eles colocam aí como o primeiro seguidor. E esse primeiro seguidor, ele convida outro seguidor, que atrai outro, até isso acontecer de uma maneira muito maior, né? Então as pessoas, elas se sentem seguras a se juntar a algo que já foi validado e ao mesmo tempo elas são acolhidas nesse sentido, tá? Mas tudo começa com uma pessoa e com essa primeira conexão de um para um, individual. Então quando eu gosto de ver, né, quando eu vejo esse vídeo, eu vejo que quando chega o primeiro cara, ele é acolhido, né? Por aquele doidão que tá dançando, o primeiro ele é acolhido, então ele se sente realmente, ele trabalha essa primeira conexão 1 a 1 para que essa conexão 1 a 1 vá crescendo, né? Então, aqui vai uma provocação, né? Que é a gente pensar se a gente está cuidando de fato em um nível individual de quem acredita na nossa ideia, né? Se a gente realmente está dando uma atenção de uma maneira individual para cada pessoa que está lá, né? Principalmente quando o negócio é um negócio que ainda não é gigantesco. Quando a gente cresce, fica muito difícil de fato dar uma atenção no nível individual. Mas enquanto a gente está começando alguma coisa, enquanto a gente está num momento que a gente ainda trabalha de uma maneira independente e é controlável, isso é imprescindível, é realmente a gente cuidar no nível individual de quem acredita na nossa ideia, tá? E aqui eu quero voltar para a história da árvore, né?
Então, é pensar no seguinte sentido, né? Eu estou cuidando dessas frutas que estão mais próximas de mim, ou eu estou tão focado em buscar aquelas lá no topo, que eu estou deixando essas aqui, né, que eu consigo pegar com a minha mão, de lado. Porque é muito difícil que um negócio exploda de começo, mas é muito possível que um negócio sobreviva com uma quantidade menor de consumidores, desde que eles sejam engajados, desde que eles estejam do seu lado. Existe aqui um conceito que é chamado de 1000 fãs verdadeiros. Tá? Eu não vou entrar no detalhe desse conceito, mas ele defende com dados, né? Ele realmente tem essa informação de que muitas vezes ter 1000 fãs verdadeiros pode trazer mais resultado, principalmente no longo prazo, do que ter uma legião de pessoas desengajadas. Então, sabe aquelas bandas, né, super nichadas, assim, de um ritmo que é muito, muito específico, que não explode, mas que tem lá os fãs que vão em todos os shows, eles vão em todos os shows, compram todos os CDs, compram camiseta, faz não sei o que lá. Então, essa base engajada, às vezes, pode, no longo prazo, trazer mais resultado, mais retorno, do que, sei lá, uma banda que estoura, tem um hit, estoura, arrebenta, mas não tem uma legião de fãs, né? É uma coisa que é passageira e tal. Então, é pensar muito nesse sentido. Que na pressa de ser grande, e eu sempre trago esse questionamento, às vezes a gente deixa de cuidar do que é mais importante, que são as pessoas que estão do nosso lado. Então, outro exemplo pensa nas lojas físicas de bairro, tá? Uma das características mais marcantes dela é a criação dessa comunidade, né? De pessoas que sempre vão lá, de pessoas que se conhecem, que são chamadas pelo nome e que voltam sempre exatamente por se sentirem seguras, né? E aí eu gosto do pensamento de que a comunidade contagia, né? Então essa comunidade ela até pode ter um líder ou algumas vozes de liderança, mas ela tende a ser construída de uma forma bem orgânica. Então, uma alternativa muito usada é dar o nome para essas pessoas, para que elas criem, né, esse senso de comunidade e identificação. Então, no Hub, né, eu brinco de chamar você de Rubinho. Independente se você é uma mulher, independente se você é um homem, essa é a imagem que a gente tem aqui como comunidade. Tá? Então, somos todos Rubinhos. Eu também sou um Rubinho, tá bom? E aí eu quero trazer um outro pensamento que é uma mudança geracional, né? A gente vem mudando, as gerações vêm mudando. Então, você já ouviu por aí sobre a geração dos baby boomers, a geração Z, os millennials, etc. Né? Então, a gente tem uma mudança geracional que realmente vem sendo construída. Eu tenho 32 anos e quem está mais próximo disso, né, ou até mais velho, vai se identificar. Mas a gente foi criado na geração do Lego, né? E do Lego, esse Lego que vocês estão vendo aí, né? Então era um Lego que ele tinha uma lógica, né, de te possibilitar construir coisas, mas ele tinha algumas limitações. Então ele tinha ali blocos quadrados que tinha alguns tamanhos, né? Mas isso te limitava de alguma forma, tá? Outro ponto é que esse Lego, né, com o tempo, ele começou a mudar. Então ele começou a vir com coisas pré-prontas. Então você comprava o castelo do Lego para montar, né? Você comprava o Lego do Star Wars para montar. Então você começa a ficar limitado nesse sentido, né, de pensamento. E depois a gente tem que pensar que o Lego ele era uma brincadeira, na sua grande maioria das vezes, solitária. Então a gente montava o Lego sozinho, no máximo com a nossa família, com primos, com irmãos ou com amigos, né? Alguns poucos amigos que a gente tinha que ir em casa, né? Então a gente tinha todo esse ponto. Hoje a gente vive na geração, né, do Minecraft. Eu não sei se você já viu o Minecraft, se você já viu esse jogo funcionando, vale dar uma olhada depois em algum gameplay que tem no YouTube, só para você conhecer um pouco melhor. Não quero que você vire viciado no Minecraft, não é essa a intenção aqui, nem eu sou, mas ele tem duas características principais do jogo. O primeiro é que ele tem a possibilidade de construir
tudo. Não existe uma limitação no Minecraft. As pessoas constroem cidades inteiras, as pessoas constroem, cara, civilizações, elas reproduzem o que elas querem lá dentro. Porque ele é baseado em blocos, né, em bloquinhos, e você não tem uma limitação em relação a isso. E outra coisa é que o Minecraft, ele é um jogo que é jogado com comunidades online. Então são várias pessoas que se juntam para construir esses mundos sem limites, né? Então a gente tem que lembrar disso e dessa transição que a gente tem. Então a gente sai do mundo que foi construído com Lego e que ainda é incrível, Lego, é muito legal, mas ele está indo para um mundo do Minecraft. Então a gente começa a criar muito mais conexões e abrir muito mais possibilidades nesse sentido, tá? Mas se tem uma coisa que não mudou é que as pessoas elas dão mais valor para produtos que elas sentem que tiveram alguma participação na construção. Isso é uma coisa que a gente chama de efeito IKEA. Para quem não conhece IKEA também, ela é uma loja de móveis que você compra os móveis, né, leva e faz em casa. Então ela tem um modelo parecido de uma Tok-Stock, Etna, que tem no Brasil, né? E eles falam, né, do IKEA. Muitas vezes você monta o móvel ele tá mais feio, ele tá meio torto, mas você tem um carinho por ele que é muito maior do que aquele outro móvel que você comprou lá do marceneiro que entregou na sua casa. Porque tem você envolvido, tem a sua, né, você colocou a mão na massa ali para isso, tá bom? Então, de novo, por isso a importância da conexão, tá? Mas como criar a conexão? Pergunta de vários milhões de dólares, mas eu acho que tem alguns pontos. E o primeiro item para mim é importante que você trate as pessoas, todas as pessoas, como se elas fossem especiais e como se elas fossem importantes, sem distinção da pessoa, tá? De verdade, assim, sem você distinguir e falar, porque esse aqui faz tal coisa e esse faz outra, porque esse tem dinheiro X e esse tem Y. Não é isso, tá? Então, se uma pessoa abre uma conversa com sua marca, seja ela para tirar uma dúvida, seja para dar um feedback, isso significa que ela se importa, tá? Porque é muito mais fácil a gente simplesmente ficar puto com uma coisa, deixar de lado, espalhar um feedback ruim, do que tentar falar com a marca. Muitas vezes a gente faz isso, tá? Nossa, mas como é que eu faço com que essas pessoas falem comigo então, né? Como é que eu provoco essas pessoas a engajarem, tá? Para mim, só tem uma coisa para você fazer nesse sentido, que é dar abertura para isso, né? Então as pessoas, elas se sentem à vontade em fazer isso quando elas sentem que tem abertura. É a mesma coisa que a gente vive no trabalho às vezes, né? Quem trabalha em empresa. Quando a gente tem um chefe que é mais duro, um ambiente que é mais fechado, a tendência é que a gente não se sinta à vontade para expor as ideias que a gente tem. Da mesma forma que a gente se sente muito mais à vontade quando a gente tem um ambiente aberto, um ambiente mais colaborativo, um ambiente onde a gente pode expressar nossas opiniões sem receber nada, sem ser reprimido, né? Sem que alguém devolva de alguma forma dura e ríspida, tá? Então, não tem uma forma mágica para que as pessoas interajam com você, né? Eu parto de um princípio de que os dois lados precisam estar dispostos, né? Então, se você inicia uma conversa e a pessoa não continua, eu não vejo muito porque você insistir. Então, eu gosto dessa ideia de deixar a porta aberta. Eu mandei um oi, eu abri uma conversa, e se em algum momento essa pessoa se sentir à vontade de interagir comigo, ela vai se fazer, tá bom? Então, se conecte com essas pessoas, tá? Deixe essa porta aberta para conversa. Deixe que elas de fato se sintam parte desse negócio e que elas sintam, né, que tem um papel importante no processo. Essas conversas, né, e essa proximidade, elas vão te levar para um outro item, que é você usar essa conexão para conhecer com mais profundidade essas pessoas, tá? E automaticamente com isso se conectar mais com elas,
tá? Então, imaginem, né? Aqui na verdade eu vou trazer aqui um pouco de como eu faço no Hub e como eu recomendo, né, vocês fazerem. É uma ideia para vocês fazerem, tá bom? O primeiro ponto é você ter conversas verdadeiras com essas pessoas. Então você tem uma escuta ativa e atenta para o que essas pessoas estão falando. Muitas vezes a gente na verdade as pessoas elas dão sinais, né, de dificuldades dela, das dores dela, em meio a esses bate-papos. E também muitas vezes elas dão sinais do que elas admiram na sua marca. Aquele simples tipo, nossa, eu precisava ouvir isso. Nossa, isso aqui na hora certa. Isso aqui era tudo que eu precisava. Isso é uma informação extremamente valiosa, tá bom? Eu costumo tabular, então eu ponho no Excel mesmo, tá? Algumas respostas que eu vejo um padrão de repetição, tá? E respostas que me dão alguns insights. Então, eu não tabulo 100% das coisas, mas quando eu começo a notar que tem um padrão, quando eu começo a notar que as pessoas estão meio que falando a mesma coisa, eu começo a tabular. Eu volto lá, né, para as mensagens e eu perco tempo nisso, invisto tempo nisso, e aí eu começo a tabular isso. E também pessoas que dão alguns insights diferentes. Então teve uma vez, vou dar um exemplo disso, que eu abri uma caixinha de perguntas para perguntar por que as pessoas seguiam o Hub, e a pessoa falou que encontra ali coisas que ela não encontrava no Google. Isso me deu uma coisa na cabeça. Eu falei, nossa, isso aqui é muito maravilhoso, isso é muito valioso, e eu peguei e anotei. Não era uma coisa que várias pessoas repetiram para mim, mas eu entendi que aquilo era um insight muito poderoso e eu trouxe. Como você entende que isso é um insight poderoso? É você olhar para o seu mercado e ver se aquilo faz sentido com a sua diferenciação. Então, eu tenho um modelo de valores que é um foco no conteúdo, que é fazer as pessoas pensarem. Então, quando alguém traz isso me dá exatamente uma validação de, nossa, a pessoa não encontra no Google, porque no Google está o negócio pronto. E eu estou fazendo ela pensar de uma forma diferente. Então, isso é uma coisa que eu costumo tabular nessas conversas, e eu estou sempre muito dedicado a essas conversas, né? Às vezes, inclusive, eu demoro um pouco para responder, porque eu quero me dedicar 100%. Eu não quero responder só valeu, né? Eu quero realmente estar ali naquela conversa e me conectar com as pessoas, tá bom? Uma outra coisa que eu gosto de fazer é, sem ser chato, um ponto importante aqui, é a pesquisa utilizando as ferramentas que eu tenho na mão. Então, no caso, eu uso muito as ferramentas que o Instagram disponibiliza, tá? Eu já fiz uma pesquisa e eu já repeti ela algumas vezes, né? Então, quando o Hub tinha 400 seguidores, quando o Hub tinha 1.000 seguidores e quando ele fez 4.000 seguidores, eu fiz a mesma pesquisa. Então, eu uso sempre as mesmas 5 perguntas, que elas me dão informações do que as pessoas fazem, do que elas buscam e como elas enxergam o Hub, tá? E aí eu quero trazer alguns pontos aqui, né, sobre a pesquisa, né, que eu acho que é importante você ter em mente. Uma pesquisa, para mim, ela precisa seguir 3 aspectos principais, tá? Primeiro é focar na informação que você precisa. Então, no meu caso aqui, né, que eu coloquei eu quero saber o que elas fazem, eu quero saber o que elas buscam aqui, né? Na verdade, que elas buscam no geral e como elas enxergam o Hub. Então, sempre eu tenho esses pontos chaves para mim. Você precisa entender os pontos chaves para você de acordo com o negócio. Então, vamos imaginar que se você tem uma loja de roupa, talvez você precise entender qual é o estilo que elas vestem, ou qual é o tamanho, sei lá, que elas vestem, né? Ou qual é o tipo de roupa que elas gostam. Então, precisa adaptar isso para a sua realidade, mas entender o que informação que é importante, que é relevante para mim, tá? Outro ponto é tabular e analisar dados. É a parte chata, principalmente quando a gente fala no Instagram, porque, sei lá, imagina que 50 pessoas te mandem informações. Você tem que escrever 50 informações diferentes no Excel. Não é legal, mas é parte do processo e a gente precisa fazer o que tem que ser feito, tá? E outra coisa, que é isso que eu estava falando agora, que é repetir a mesma base de perguntas, tá? Então, vamos lá. Se você pergunta informações diferentes, você não tem como comparar essas informações. Então, se primeiro você pergunta se a pessoa gosta de rosa
e daqui 2 meses se ela gosta de azul, as duas informações elas não trazem a mesma base. Então você pode saber que a pessoa gosta de rosa e que não gosta de azul. E o que isso muda para você, no fim das contas, né? Pouca coisa, tá? Porque pode ser que durante esse período a opinião sobre rosa das pessoas mudaram. Então se você não pergunta de novo, pode ser que aquela informação que você tem, ela não seja mais válida, ela não seja mais relevante, tá? Então sempre repete as mesmas perguntas para que você tenha uma base de comparação, tá? Então o que eu faço é, nessas pesquisas que eu falei que eu fiz, né, com 400 mil e 4 mil, eu fiz as mesmas perguntas. Então eu consigo enxergar assim, né, depois da hora que eu tabulo elas, que eu coloco no Excel, eu consigo enxergar a evolução dessas pessoas. Eu consigo enxergar a evolução do público. Então isso me ajuda a saber se o público está mudando de perfil, se a busca dessas pessoas é a mesma do que era antes e se a imagem do Hub está consistente. Então se as pessoas entendem o Hub uma coisa quando tinha 400 e outra coisa quando tinha 4.000, alguma coisa se perdeu no caminho, né? Então eu preciso sempre estar atento a isso. Outro fato que é relevante, é claro, que não é todo mundo que responde, mas de novo, são as pessoas que se importam. Então, as pessoas que estão respondendo, cara, essas pessoas elas são importantes para você. Então, se elas estão te devolvendo isso, não se preocupa, não olha que das 4.000, 3.000 não responderam, 3.900 não responderam. Você tem que olhar que tem 100 que responderam. No caso de outros, estou dando o meu exemplo, mas em casos menores, né? Então, tenho 100 seguidores, 10 responderam, esses 10 você tem que olhar, não tem que olhar para os 90 que não responderam. Então, foca em resolver o problema desses 10, foca em entender esses 10 e replica isso, né? E esses 10 vão trazer 11, 12, 13, 14, 20, 200 parecidos com ele, tá bom? Então, resumindo essa história toda, a conexão ela é um misto, né? De ser autêntico, se importar com as pessoas no nível individual. Então, para mim é um misto dessas duas coisas. Ser autêntico e se importar com as pessoas num nível individual. E outra coisa é você fazer isso de maneira genuína, né? E aí eu queria terminar esse papo aqui com uma reflexão, que é, às vezes as pessoas falam, mas é chato, mas eu tenho que ouvir todo mundo, mas eu tenho que falar, porque não sei o que lá, boba. E aí fica essa pergunta aqui. Se você não está afim de se conectar com as pessoas, por que elas deveriam querer se conectar com você? Então, puxe essa fila. Faça você esse trabalho de criar o primeiro ponto de conexão e, obviamente, as pessoas que estiverem dispostas a isso vão vir para você. Mas, se você não está afim de fazer isso, não espere que as pessoas te retribuam dessa forma.